Acabei de ligar para meu tio para ter certeza de que esta versão de sua história é suficientemente precisa. Meu tio trabalhou como policial em Shakuni, Nova Zelândia. A história se passa em uma floresta nos arredores da cidade. Sua estação frequentemente recebe relatos de caçadores e fazendeiros locais sobre homens encapuzados andando em grupos pela floresta. Os caçadores etc. também encontram com frequência locais cerimoniais e rituais na floresta, às vezes até 10 a 15 quilômetros para o interior, em meio à mata densa. De qualquer forma, meu tio foi chamado à propriedade de um fazendeiro por volta das 2 horas da manhã, há cerca de uma década, porque esses grupos de homens encapuzados estavam subindo e descendo a linha das árvores perto de sua propriedade, com tochas, colocando objetos e assustando sua família, os animais da fazenda e outros. O tio chegou e se aproximou deles, e ele disse que eram talvez 8, e eles apenas o observaram, com as tochas na mão. Nenhum deles moveu um músculo e apenas o observaram enquanto ele tentava pedir que fossem embora. Depois de alguns minutos, completamente assustado e sem ter ideia de como lidar com a situação, ele estava esperando por reforços para ajudá-lo quando um deles começou a falar de uma maneira que meu tio só pode descrever como sedutora e, de alguma forma, manipulou meu tio para deixá-los ir embora. Ele ainda não se lembra do que disseram a ele, apenas se lembra de ter desmaiado um pouco e de ter visto os rostos de seus colegas policiais quando voltou a si. Ele afirma que eles devem tê-lo drogado, hipnotizado ou algo assim. Meu tio não acredita em nenhum tipo de paranormalidade, embora essa experiência tenha mexido muito com ele. Ele deixou a polícia e se tornou um pescador comercial alguns meses depois. Observação: não posso afirmar 100% que isso seja verdade, pois obviamente eu não estava presente, mas meu tio jura isso em seu próprio túmulo e eu liguei para ele antes de postar isso para ter certeza de que ele concordava. A polícia responde a um intruso fantasmagórico. Olá. Esta história me foi contada por meu pai, que é um policial aposentado há 30 anos. A história ocorreu em uma pequena cidade costeira no nordeste da Inglaterra. Gostaria de acrescentar que meu pai é ateu e é um sujeito muito duro, lógico e direto. Uma senhora de meia-idade em pânico recebeu uma ligação dizendo que havia um intruso em sua casa e que, naquele momento, ele estava no andar de cima. Era meio da tarde, não me lembro em que época do ano, e ela estava escondida em algum lugar no andar de baixo. A polícia respondeu rapidamente e meu pai e seu parceiro chegaram ao local. Como os reforços estavam a caminho, eles entraram na casa de forma rápida e simples, chutando a porta da frente e correndo para dentro da casa gritando: "Oh, polícia, polícia!" Ao entrarem, a senhora corre até meu pai e seu parceiro sobe as escadas para verificar os quartos. Meu pai acalma a senhora e seu parceiro retorna sem conseguir encontrar nenhum vestígio de alguém ou de alguma coisa. Nada foi saqueado e não há janelas forçadas. A casa é uma casa geminada e tem um layout muito simples, com a escada principal bem na sua frente quando você entra na casa. Quando meu pai e seu companheiro tentam conversar com a senhora histérica, de repente ouvem alguém subindo as escadas correndo muito alto. O sócio do meu pai sobe as escadas correndo, com meu pai logo atrás. Eles ouvem a porta do quarto dos fundos bater, mas quando entram no cômodo, encontram-no completamente vazio, com um saco de pancadas balançando suavemente no canto. Nenhuma janela aberta. Ninguém correndo pelo jardim. Essa pessoa basicamente desapareceu. Ao voltar para o andar de baixo, completamente desnorteada, a senhora começa a chorar e diz a verdade. Ela afirma que sabia que não havia nenhum intruso e que acredita que sua casa é assombrada. Ela estava tão aterrorizada com a atividade poltergeist em sua casa que não sabia o que fazer e, naquele dia, ligou para a polícia para pedir conforto e ajuda. Ela estava realmente desesperada. Não tenho ideia de como o caso foi encerrado, mas meu pai e seu amigo ficaram perplexos desde então com toda a experiência. Acho que meu pai atribui o fato a uma brisa ou corrente de ar e a uma senhora louca, mas ele não consegue explicar o que aconteceu. Qual é a sua opinião? Edit, só para acrescentar que fui eu quem colocou a palavra louca no final. Depois de falar com meu pai, ele se sentiu bastante solidário com a senhora e, para ele, achou que ela realmente precisava de ajuda. Ela pode até ter recebido alguma ajuda após o incidente, mas meu pai não tem certeza. Esse dia como policial me assombrará para sempre. Quando eu era policial, uma grande parte do meu trabalho era responder a suicídios nos trilhos do trem. As pessoas regularmente se levantavam e se jogavam na frente dos trens para acabar com suas vidas. Muitas vezes, meu trabalho era encontrar o corpo, procurar sua identificação, recolher o corpo partes dele e colocá-lo em um saco para cadáveres pronto para ser levado ao necrotério. Perdi a conta de quantos desses tipos de trabalho participei. Na maioria das vezes, o impacto do trem obliterava o corpo e eu estava lá recolhendo pedaços de carne que eram indistinguíveis.
Não importa o quão horrível cada um deles tenha sido, todos se misturaram em uma única memória em minha mente, talvez um mecanismo de enfrentamento. Exceto por uma. Eu estava trabalhando no turno da noite e recebi uma chamada no meu rádio por volta das 3 horas da manhã sobre uma pessoa atingida por um trem. Minha equipe e eu estávamos todos sentados no escritório naquele momento. Assim que a chamada foi recebida, todos nós pulamos e corremos para a van da polícia. Dirigimos pelas ruas escuras e tranquilas de Londres até a estação de trem. Nenhum de nós disse uma palavra ao outro durante todo o trajeto, foi silencioso, e estávamos todos muito ocupados pensando no que poderíamos encontrar e no que veríamos. Quando chegamos à estação, vi a brigada de incêndio e o serviço de ambulância de Londres. Poucas pessoas percebem que somos nós, policiais, que temos que recolher esses corpos mortos, e somos nós, e infelizmente, somos nós. Assim que a energia nos trilhos do trem foi desligada, entrei nos trilhos à frente da minha equipe com minha lanterna para procurar o corpo. Lembro-me de que estava muito frio e silencioso, o único barulho era o dos meus pés batendo nos escombros dos trilhos do trem. Depois de uma longa caminhada na escuridão total, vi o corpo. Aproximei-me do corpo para dar uma olhada mais de perto. O que vi ficou comigo desde então e acho que a lembrança nunca me abandonará. Os olhos do homem estavam olhando diretamente para minha alma, seu corpo não estava despedaçado como em todos os trabalhos em que estive antes. Em vez disso, esse homem havia colocado a cabeça perfeitamente sobre os trilhos, de modo que o trem decapitou sua cabeça do resto do corpo. Nesse momento, acenei para o resto da minha equipe, todos nós com o equipamento correto para fazer a recuperação do corpo. Estávamos todos lá, na escuridão total, em nossas roupas brancas, recolhendo seus restos mortais. Fui eu quem teve de tirar a cabeça do cabelo e colocá-la com o resto do corpo no saco para cadáveres. Ele ainda estava olhando nos meus olhos enquanto eu fazia isso. Depois que o corpo estava no saco, 4 de nós carregamos o saco pelos trilhos, para tirar o corpo da estação. Enquanto carregávamos o saco para cadáveres, nossos braços começaram a ficar muito cansados, então sugeri à equipe que trocássemos de lado para dar um descanso a um de nossos braços. Quando colocamos o saco de cadáver no chão com cuidado, uma risada veio do saco e uma risada lenta e aguda, e o tipo de risada que estava rindo diretamente de mim. Arrepios percorreram minha espinha, eu estava tão assustado que não só fiquei sem palavras, como também não conseguia processar um pensamento, estava completamente congelado. Todos nós paramos e olhamos uns para os outros. Acabei de pegar a cabeça decapitada desse homem, como ele pode estar vivo? Como ele pode estar rindo de nós? Eu podia ver o medo no rosto dos meus colegas, o tempo parecia congelar naquele momento e ninguém sabia o que fazer. Por fim, abrimos o saco do cadáver e o policial que o revistou não viu o telefone do homem que estava no bolso interno do paletó. O homem recebeu uma ligação de um número desconhecido e o toque do celular era sua risada, que descobrimos mais tarde com a família. A risada ainda permanece comigo até hoje e, como um crente do sobrenatural, não posso deixar de pensar. Quem fez essa ligação? Tenho algumas, mas as duas que mais se destacam são estas. Recebo uma ligação sobre um motorista embriagado entrando em minha jurisdição. Entro no veículo e, com certeza, esse cara ou está bêbado ou não sabe dirigir de jeito nenhum. Acendo a luz e ele encosta o carro a uns 400 metros da estrada, no estacionamento de um complexo de apartamentos. Ele estaciona todo torto, mas, para minha sorte, embaixo de um poste de luz. O cara imediatamente sai do carro e começa a gritar. Saí e gritei para que ele voltasse para o veículo. Acho que minha voz o assustou porque ele parou de agir como louco, balançou a cabeça em sinal de aprovação e voltou para o carro. Digo à central o que tenho e peço outra unidade. Eu deveria ter dito antes que trabalho em tempo integral em uma agência maior e em tempo parcial em uma pequena cidade onde o apoio pode ser muito distante. Adivinhe onde estou hoje? Em uma loja de um homem só. De qualquer forma, o despacho do condado ou volta e diz que não há nenhum delegado disponível e que estão verificando com as agências vizinhas e com o estado. Então, fui até o cara e levei um choque na cara com o cheiro de álcool. O cara está calmo. Apresento-me, etc. Disse a ele que ficasse sentado e que eu voltaria. Volto para o meu carro para ver o cara e checar a situação dos reforços porque, embora o cara esteja calmo agora, ele não estava antes e parece estar nervoso. Além disso, nunca é seguro fazer FSTS sozinho. Então, estou conduzindo o cara, ele volta procurado por violação da liberdade condicional por ter violado a liberdade condicional em uma acusação de tentativa de homicídio e está com a pena revogada. Eu informo a central e ela diz que, basicamente, é difícil. O apoio vem de um policial a 45 milhas de distância. Nesse momento, vejo a porta do cara aberta e saio correndo.
Ele sai e começa a gritar e a dizer que não vai voltar, etc. Ele coloca a mão no bolso interno do casaco e começa a dizer coisas como, dele tem uma arma, ele vai me matar, etc, etc. Eu já estava com minha arma em punho e treinado para atirar nele. Estou lhe dando comandos que ele não está ouvindo, ao mesmo tempo em que digo à central para chamar todos que puderem e lhes digo o que sei que tenho. Isso durou 25 minutos, e 25 longos e malditos minutos. Eu e ele ficamos conversando. Ele agindo como louco e fazendo ameaças. Eu tentando convencê-lo a se acalmar. Lembra daquele poste de luz no começo? Sim, o poste de luz para o qual eu volto e abraço porque foi muito útil, na verdade, eu não o abraço. Bem, ele finalmente diz é isso, estou acabado e você está morto. Começa a tirar a mão do casaco, eu começo a pressionar cada vez mais a folga do gatilho e o cara saca a porra de um celular. Não é brincadeira, eu só vi o brilho da tela da luz da rua batendo nela. Eu estava tão treinado com aquela maldita mão. Depois de alguns segundos e de eu gritar com ele para que se deitasse no chão, ele percebe que eu não vou atirar. Ele se ajoelha e começa a gritar e implorar para que eu o mate. Ele estava tentando se suicidar com um policial. Mais tarde, ele me disse que estava a caminho de jogar seu carro de uma ponte no rio Mississippi. Ele disse que quando eu parei depois que ele entrou no carro, foi quando ele teve o plano de me fazer matá-lo. Nunca tive que esfregar tanto as bochechas da minha bunda para tirar as manchas de merda de quando caguei nas calças. Segunda abordagem de perto. À noite, normalmente faço abordagens pelo lado do passageiro, pois elas surpreendem o motorista e posso ver melhor o interior do veículo. Durante o dia, normalmente faço a abordagem pelo lado do motorista, dependendo do tráfego, etc. Essa parada foi diurna. Vou até o carro e faço meu trabalho. O cara estava agindo de forma estranha, o que às vezes é normal para as pessoas, mas havia algo nesse cara. Peguei sua carteira de motorista, etc. e voltei para o meu carro. Normalmente, volto para o banco do motorista, pois é mais fácil trabalhar com o computador. Dessa vez, por algum motivo, fui para o lado do passageiro e entrei, liguei o computador e conduzi o cara. Ele voltou válido, mas em liberdade condicional por um pequeno furto. Nada demais. Ainda assim, meu instinto estava me incomodando. Então, decidi voltar para o carro com uma abordagem do passageiro para despistá-lo. Durante o dia, não é tão fácil despistar as pessoas trocando de abordagem por causa da luz do dia. À noite, se eu fizer uma abordagem do motorista primeiro, farei uma abordagem do passageiro na volta e vice-versa. De qualquer forma, começo a voltar para o lado do passageiro do cara e noto que ele está olhando atentamente para o espelho do lado do motorista, isso que é bom para mim, descobri. Quando começo a me aproximar da porta do passageiro, olho pela janela e vejo que ele tem uma arma na mão direita. Ele não tinha isso antes. Comecei a gritar com ele para que largasse a arma. Eu o assustei muito e literalmente, descobri mais tarde. Ele não estava me esperando onde eu estava. O cara estava tão concentrado em seu espelho e tinha o dedo no gatilho que disparou uma bala por acidente quando comecei a gritar com ele. A bala atravessou o painel da porta e foi parar em uma árvore do outro lado da rua, graças a Deus. De qualquer forma, ele largou a maldita arma como se fosse uma batata quente. E eu o mantive sob a mira da arma até a chegada dos reforços, que o arrancaram pela janela. Atribuo o fato de eu não ter atirado nele por reflexo quando ele atirou as muitas horas de treinamento que faço em serviço e em meu tempo livre. Em sua entrevista, ele me disse que achava que tinha mandados de prisão por vários roubos, de metais, etc., que ele achava que nós conhecíamos e que sabia que estaria ferrado, pois estava em liberdade condicional. Ele disse que seu plano era pular do carro e começar a atirar assim que alguém se aproximasse da traseira de seu carro. Portanto, irmãos e irmãs de azul, e sigam seu instinto e aqueles pelinhos em seu pescoço. Eles sempre foram verdadeiros para mim. O mesmo vale para os civis, e sigam seu instinto. Tenho mais histórias, trabalho em uma área decente, mas os arredores não são os melhores, mas tenho certeza de que já os aborreci o suficiente.